Você sabia que a maioria das pessoas que estão começando a sua jornada no mundo dos investimentos não sabe interpretar direito o conceito de dividend yield? Se você, assim como eu, investe o seu dinheiro, ou pelo menos pensa em investir esse dinheiro com o objetivo de receber renda passiva, de viver da renda do seu próprio dinheiro, você com certeza precisa entender muito bem esse indicador, esse tal do dividend yield. Saber o que são proventos, dividendos, JCP, como calcular essas métricas, como que elas vão impactar nos seus investimentos. Tudo isso é extremamente importante se você é um investidor de longo prazo e que pensa em um dia poder viver somente da renda do seu dinheiro. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like aqui embaixo para ajudar o algoritmo do YouTube e vamos lá para esse vídeo. O indicador Dividend Yield é, na minha opinião, um dos mais importantes quando eu vou fazer um investimento. E eu olho isso para tudo, tanto para ações, para fundos imobiliários, para investimento no exterior, para renda fixa. Tudo que eu vou investir o meu dinheiro, eu gosto de olhar para o yield desse ativo. E você aí? Também tem o costume de olhar para o dividend yield quando você vai fazer algum investimento? Ou você prefere olhar aí algum outro indicador? Me responde aqui embaixo nos comentários. E o motivo para eu fazer isso é bem simples. Se o meu objetivo final como investidor é conseguir acumular patrimônio suficiente para chegar um dia em que o rendimento que eu consigo tirar desse dinheiro é o suficiente para bancar o meu custo de vida, eu acho que é bem importante eu saber quanto de rendimento cada um dos ativos em que eu invisto é capaz de me gerar. E hoje eu quero te ajudar a entender exatamente qual é o dividend yield que você precisa para os seus investimentos de acordo com os seus objetivos e também te ajudar a encontrar os ativos que vão tornar isso possível. Então, primeiro de tudo, o que é o dividend yield? Na minha explicação, ele é um indicador que te ajuda a medir quanto de renda um certo ativo é capaz de gerar para você. E o cálculo desse indicador ele é muito mais simples do que você imagina, só que ele tem uma pegadinha que você já vai entender qual é. E para você calcular o dividend yield de algum ativo, o que você precisa fazer é o seguinte: você pega quanto de proventos um certo ativo, uma ação, um fundo imobiliário pagou nos últimos 12 meses e pega qual é a cotação atual desse ativo. Aí você vai fazer uma conta bem simples, bem básica de divisão. Você vai dividir essa quantidade de proventos, de dividendos que foi paga nos últimos 12 meses e vai dividir ela pela cotação atual desse ativo. Vamos aqui fazer um exemplo juntos para ficar mais fácil ainda de você entender. Suponha que você tenha comprado 100 cotas de uma certa ação a R$10 por cota há um ano atrás. Ou seja, você investiu R$1.000 nessa ação. E aí, imagina só, essa empresa pagou nos últimos 12 meses R$1 de dividendo por ação. Então, se a gente pegar esse R$1 que você recebeu por cada cota e dividir pelos R$10 que você pagou em cada uma dessas ações, a gente vai chegar a um dividend yield de 10% ao ano. Ou seja, em relação àqueles R$1.000 que você investiu nos últimos 12 meses, você teria recebido R$100 de renda totalmente passiva só desses dividendos. Bem simples essa conta, né? E aqui eu queria pontuar uma dúvida que muita gente vem me perguntar, que é quanto à periodicidade desses pagamentos, ou seja, quando cada ação paga os seus dividendos. E aqui eu já tenho que te avisar o seguinte: tirando essas 3 ações que eu listei nesse vídeo aqui em cima, que são as únicas da nossa bolsa até o momento que pagam dividendos mensais, todas as outras elas não têm um período assim muito bem definido. Pode ser que elas paguem a cada 3 meses, pode ser que elas paguem semestralmente, pode ser que paguem uma vez por ano, vai variar de empresa para empresa. Para ter essa informação mais precisa e saber quando que uma determinada empresa vai pagar dividendos, o melhor que você tem a fazer é ir lá no site de relacionamento de investidores dessa empresa. Para fazer isso, basta jogar ou o nome da empresa ou o ticker da ação no Google, seguido de RI ou Relações com Investidores, que aí o Google já vai te falar qual que é o site de RI dessa empresa e lá com certeza vai ter essa informação sobre o calendário de dividendos. Agora, uma outra coisa que as pessoas costumam fazer confusão
em relação a proventos, dividendos, JCP, não é tudo a mesma coisa? Pois bem, vamos lá. Dividendos e JCP são duas maneiras que uma empresa tem para distribuir dinheiro para os seus acionistas. Mas afinal, o que tem de diferente entre cada um deles? E a resposta mais simples que eu posso te dar para essa pergunta é que para nós, acionistas, o dividendo ele vai ser isento de imposto de renda e o JCP não. Ele vai ser tributado em 15%, assim como o ganho que você tem na venda de alguma ação com lucro. Mas para não ficar nenhuma dúvida aí na sua cabeça, eu quero te explicar por que isso acontece. E o motivo é o fato de eles saírem de linhas diferentes do balanço de uma companhia. O JCP ele é melhor para as empresas. Isso porque ele entra no balanço como uma despesa, e assim acaba diminuindo o lucro da companhia e fazendo com que ela pague menos impostos. Porque você lembra, né? Imposto a gente só paga sobre o lucro. Mas Gustavo, você disse que o JCP que era tributado. Sim, para o acionista, quando você recebe esse dinheiro, você é tributado. Já a empresa, ela não vai ser tributada na alíquota normal de pessoa jurídica. Ela vai ser tributada assim como você para as ações que ela tem também lá na sua tesouraria ou nos seus sócios. Já o dividendo, ele não entra como despesa. Na verdade, ele é uma distribuição de parte dos lucros da companhia. Isso quer dizer que depois de pagar todos os custos que a empresa tem, vai sobrar lá o lucro líquido. E o dividendo, ele nada mais é do que a empresa pegar esse lucro líquido e distribuir uma parte para os seus acionistas. E a razão para isso ser pior para as empresas é que o percentual, a alíquota de imposto que ela paga sobre o seu lucro, ela é muito alta. Hoje está na casa de uns 34%, bem mais alto do que aqueles 15% que são pagos no JCP. Mas eu sei que o que você quer saber mesmo é o que isso muda no final do dia para você, investidor. E a resposta para essa pergunta é nada. Ambos vão cair na conta da sua corretora para você ou reinvestir ou simplesmente pegar eles e gastar da maneira como você bem entender. Mas e os proventos, Gustavo? O que são eles? E proventos nada mais é do que uma palavra para descrever todo o dinheiro que um certo ativo paga para o seu dono. Ou seja, simplificando a sua vida, proventos é a soma dos dividendos mais o JCP. E para te ajudar a decidir qual é o dividend yield ideal para você buscar, eu tenho uma regrinha de bolso, que é a regrinha dos 5% de dividend yield. Esse é um valor que eu acredito ser extremamente possível de qualquer investidor conseguir, mesmo se você for daqueles mais conservadores. Eu digo isso porque a grande maioria dos fundos imobiliários, que na minha opinião é o principal ativo para quem busca uma geração de renda mais estável, até porque ele paga proventos mensais, tem um dividend yield superior a 5% ao ano. E o próprio Tesouro IPCA+, que é o ativo mais seguro para quem busca uma geração de renda, rende hoje algo próximo a IPCA, que é a nossa inflação, mais quase 4% ao ano. Então, na minha opinião, eu acredito que ter 5% como meta de dividend yield é um número bastante razoável. Agora, como que você vai encontrar ativos que te paguem isso de provento? E aí, eu tenho uma coisinha para te ajudar, que é a minha planilha de dividendos. Com ela, você vai conseguir ver qual é o dividend yield de todos os ativos da nossa bolsa, tanto as ações quanto os fundos imobiliários, e vai conseguir fazer até uma simulação de quanto dinheiro você precisa ter investido em determinado ativo para ter aí um valor que você gostaria de receber de renda totalmente passiva na sua conta. E essa daqui é a minha planilha. O link para você baixar ela vai estar aqui embaixo na descrição. Fica tranquilo que é 100% gratuita, tá? Então quando você abrir, ela vai estar bem colorida. E aí você vai ver que tem algumas informações bem legais aqui, além do dividendo por ação e do dividend yield das ações, né? Você vai ver que essa primeira aba aqui da planilha é sobre as ações e a segunda aba aqui é sobre os fundos imobiliários. E nas duas abas você vai ver esse campo aqui em cima, onde você vai digitar quanto que você quer ganhar por mês de dividendos, lembrando que isso daqui é só uma média, já que a gente vai sempre calcular o dividendo no período de um ano, e aí eu simplesmente divido por 12 meses para você ter uma média mensal. Eu sei que nós brasileiros somos acostumados a sempre pensar no nosso dinheiro no mês a mês e não de ano em ano. Então você vai simplesmente preencher esse valor aqui, então posso colocar R$2.000, qual ação? Aí você escolhe qual ação você quer, aqui eu vou pôr da Itaúsa,
E aqui a planilha já vai fazer a conta automática para você, ó. Deixa eu colocar aqui mais perto para você ver o resultado de quanto que você precisa ter investido na ação da Itaúsa para ganhar uma média de R$2.000 por mês em dividendos, considerando o dividend yield atual dessa ação. Aqui ele também fala quantas ações você precisaria comprar no preço de hoje para poder ter esse rendimento mensal. E um ponto que você nunca pode esquecer, que até aquela pegadinha que eu falei no início do vídeo, é que o dividend yield é sempre uma métrica meio que atrasada, né? Porque você pega o dividendo que foi pago nos últimos 12 meses contra a cotação do ativo na data de hoje. Então você está pegando informações de duas datas diferentes. Por isso que você sempre pode usar o dividend yield para você se balizar, né, para te ajudar na sua análise, mas ele nunca pode ser o seu único indicador que você vai olhar. Porque o fato de uma empresa ter pago esse dividendo nos últimos 12 meses não quer dizer que ela vai pagar nos próximos 12 meses, nos próximos 5 anos ou daqui para frente em qualquer data. Afinal, quando o assunto é investimentos, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Eu espero que tenha ficado claro para você como usar o indicador do dividend yield ao seu favor quando você for fazer os seus investimentos. E lembre-se sempre que cada investidor vai ter a sua estratégia de investimentos. Pode ser que para você não faça muito sentido ter uma carteira mais voltada para dividendos. E sim como pode ser que você queira investir apenas em fundos imobiliários, não queira ter nenhuma ação na sua carteira. E para mim não existe certo e nem errado. Existe aquilo que funciona para você e que te deixa confortável em colocar o seu dinheiro. Na minha carteira, por exemplo, eu tenho ações que são focadas mais em dividendos, tenho fundos imobiliários, assim como eu tenho ações de crescimento, que nem sequer distribuem uma parte do seu lucro e preferem reinvestir todo esse lucro que elas têm nelas mesmas para tentar crescer cada vez mais. Eu me sinto confortável com esse equilíbrio e acho que faz sentido para os meus objetivos financeiros. Não é uma recomendação para você também fazer isso. Cada um tem que seguir o seu caminho, a sua estratégia. Por isso que você precisa seguir aquilo que te deixa mais confortável ao fazer os seus investimentos. Só uma coisa que eu gostaria de te recomendar é que você sempre tente ter uma carteira diversificada para não correr muitos riscos desnecessários e também sempre tente ter uma visão mais de longo prazo. Assim, as suas chances de ter sucesso nos seus investimentos com certeza vão ser muito maiores. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que também investe e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.